Vamos lá, gente. Pessoal entrando aí, Facebook e Instagram, né? Nós vamos ter a nossa mensagem sobre a volta de Jesus hoje. Vai ser muito power, vai ser bom demais, gente. Vai ser bom demais. Manda um convite para alguém para estar com a gente junto aí. Você do Instagram, manda o aviãozinho lá, né? Manda o aviãozinho e a gente convidando alguém para estar recebendo essa palavra, né? Uma palavra de despertamento. Com certeza, seu coração vai ser despertado hoje em relação à sua paixão por Deus, a sua crença, a sua operação de fé vai melhorar, com certeza, em relação a Jesus, em relação à sua vida dentro do reino de Deus. Então vamos lá, um minutinho aí para você convidar alguém e a gente daí já vai começar a ministração, né? O pessoal entrando aí, vamos lá, a turma toda aí, Facebook, o pessoal do Instagram, convide alguém para receber essa palavra. Hoje é sexta-feira, para terminar a semana abençoado, receber uma palavra de Deus, ficar apaixonado por Jesus, amando a sua presença, né? Então, convide alguém para estar conosco aí nessa ministração, tá bom? E nós vamos ler um texto, capítulo 24 de Mateus. A gente precisando entender que o sermão mais completo de Jesus sobre a sua vinda, os sinais dos tempos, o julgamento, a vinda do anticristo, a manifestação da segunda vinda de Jesus, está terminando o capítulo 23, quando Jesus prediz os primeiros grandes acontecimentos que vão acontecer e que parte já se cumpriram, né? Na derrubada do templo por Tito Vespasiano em Jerusalém, 70 anos depois dessa profecia de Jesus. E depois Jesus começa a narrar a sua volta. Então, no capítulo 24 e 25, né, é muito importante você ler esses textos assim, depois com outros textos que nós vamos citar aqui, que o apóstolo Paulo também ensina nas suas cartas, que complementam, mas aqui está, talvez, dentro do Novo Testamento, né, o livro mais profético do final dos tempos é Daniel, no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, esses dois capítulos, 24 e 25 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, são os mais completos. Eu quero continuar lendo, né, do versículo 15 em diante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 15 em diante. Diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça a tirar da casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, seus próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis aqui, está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aonde estiver o cadáver, aí se ajuntará os abutres.
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor, trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma e de outra extremidade dos céus. Vamos ficar aqui com esses textos porque eu já li o texto da parábola da figueira e também a comparação que Jesus falou a respeito dos dias de Noé. A segunda vinda de Jesus, ou a sua vinda física, e nós falamos aqui constantemente que para cada geração Jesus já veio, ou vai vir, né? Para todas as gerações que viveram antes de nós e que partiram com Deus ou sem Deus, Jesus para eles já veio, já aconteceu, entraram dentro da eternidade e aí cada um teve a sua oportunidade. Hoje é a minha, a sua oportunidade. Mas Jesus está falando aqui para os seus discípulos e também está falando para a igreja. Por isso que toda a palavra de Deus relacionada à igreja não está falando somente para aquela geração, mas para todas as gerações que viverem na era de Cristo, ou seja, na era da igreja. E a igreja começa em Cristo e termina em Cristo. Então, Jesus está falando, né, e a gente leu os textos depois da figueira, que não passaria aquela geração sem que isso acontecesse, porque para aquela geração Jesus também viria, porque eles partiriam e teriam que tomar suas decisões em Cristo, assim como eu, como você e você que ouve essa live, é muito importante, porque você precisa tomar a sua decisão. A gente precisa compreender um pouquinho que cenário é esse que Jesus está ensinando. São os últimos dias de vida de Jesus. Jesus deixou para ensinar, Jesus deixou para trazer esse ambiente da revelação do final dos tempos, nos seus últimos dias de vida. Depois, quando começa o capítulo 26, você vai ler e você vai ver que faltando 2 dias para a Páscoa, ou seja, o dia em que Jesus foi morto. Depois existe todo um cenário que Jesus vai passar nos próximos 2 dias. Então Jesus tira de dentro do coração esse ambiente de revelação sobre os últimos tempos, talvez aquele momento que a pessoa sabe que é seu último momento na Terra e precisa dizer uma das coisas mais importantes para as pessoas. Então Jesus deixa isso para o final. 2 dias depois Jesus vai ser o primeiro ungido, né, na casa de Simão leproso, por aquela mulher que derrama aquele vaso de alabastro sobre Jesus e que enxuga os seus pés com o seu cabelo, ou seja, ela está derramando a sua vida, o seu coração, e Judas diz, né, que ela fez mal porque quebrou um grande valor de perfume, o vaso de alabastro valia muito. E Jesus disse, olha, vocês têm os pobres todos os dias, podem ajudar ele. Mas Jesus estava dizendo que aquela mulher estava falando a respeito de perdão, ela precisaria ser perdoada. Então quem muito é perdoado, muito também ama, né? Então aquela mulher sabia do perdão de Jesus e estava o amando profundamente, estava dando o seu melhor. Depois Jesus vai participar da última ceia, né, que ele toma a Páscoa, que é a ceia dos judeus, e institui a ceia, e dizendo, né, que o vinho representava o seu sangue e o pão representava o seu corpo, e daquele dia em diante seria uma ordenança para a igreja a ceia, né, para ter sempre um momento de relembrança daquilo que Jesus ia passar. Então Jesus falou que deveria ser um momento de relembrança para a igreja, ou seja, uma ordenança. Depois, isso são em 2 dias, tudo isso acontece. Aí tem o Getsemane, né, um momento em que Jesus se rasga diante de Deus para fazer a vontade de Deus, e depois a sua prisão, o seu julgamento, a sua morte e a sua ressurreição.
Então Jesus está ensinando esses princípios aqui 5 dias antes da sua ressurreição e 2 dias antes do início da sua morte. Então, os seus últimos momentos de vida e a seriedade que ele está dizendo. E é interessante que a gente precisa compreender o seguinte, que cenários são esses que a gente precisa ter na mente? A gente precisa ter o primeiro cenário, aquele que eu falei na ministração passada, a pré-vinda de Jesus, ou o cenário dos últimos tempos, né? O caos sendo instaurado, né? Os ódios escorrendo nas ruas, as perseguições, né? Uma igreja agora de remanescentes sendo perseguida por causa do nome de Jesus e começando então o início da perseguição, os escândalos, né? A palavra escândalo quer dizer melindrar-se, ou seja, magoar-se. A palavra escândalo quer dizer isso, pessoas que se magoam com alguma coisa que um dia eles acreditaram e deixam de acreditar. Eu citei aqui a questão de João Batista. Quando João Batista foi preso, ele se magoou, porque ele mandou seus discípulos perguntar se era Jesus, que realmente, porque por uma inspiração do Espírito de Deus, João Batista olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E já na prisão, ele, por causa das pressões e tal, ele perguntou se Jesus realmente era ou deveria vir outro. E Jesus disse: olha, para os seus discípulos, avisa João Batista que os cegos estão vendo, os coxos andando, demoniados sendo libertos, e o evangelho, ou seja, pessoas estão nascendo de novo, o evangelho do reino está sendo pregado. E diz ainda mais: bem-aventurados que não se escandalizam de mim, ou seja, os que não se magoam a meu respeito, que não me incluem dentro de pressões, dentro de religiões, não me magoam. E aqui a Bíblia diz que os escândalos aconteceriam, pessoas ficariam escandalizadas. Nós citamos, hoje, para cada uma pessoa que está dentro da igreja, existe uma fora, magoada com o sistema, magoada com a igreja, e magoada com tudo aquilo que falaram em nome de Jesus, uma intensidade religiosa que colocaram sobre as pessoas. Muitas delas foram somente usadas, usurpadas, a ponto de se escandalizarem. Isso no âmbito de crença em Deus, no âmbito de religião, né? E também muitas pessoas magoadas com o sistema de politização de políticos, ninguém mais acredita em governos humanos, né? Com milhões de pessoas estão magoadas com seus governos, não acreditando mais naqueles que estão sobre eles. E tudo isso é um quadro. Traições, né? Uma coisa enorme, uma operação de um espírito de traições na terra, a falta de lealdade, né? E aí a gente olha também nesse quadro mesmo, os falsos profetas, aqueles que são os anticristos. É uma sequência de pessoas, de homens que vão predizer coisas e enganar a muitos. A Bíblia fala que muitos serão enganados. Haverá uma multiplicação, uma multiplicidade da iniquidade, né? Iniquidade, nesse texto aqui, quer dizer que é uma anomia. Anomia quer dizer aquelas pessoas que não conseguem se submeter a nenhum governo moral, nenhum governo espiritual, e nenhum governo social. Ou seja, aquelas pessoas que são amoral, são imoral, né? Não há moral para elas, é a desconstrução da moralidade. E a gente vê isso muito hoje, né? A desconstrução da moral está muito nivelado no mundo. A nivelação é assim, lá embaixo. Até na igreja hoje está muito difícil essa condição. E a Bíblia diz que isso é um quadro que se apresenta, é o primeiro quadro
que vai se apresentando, né? Pessoas que não conseguem se submeter a governo nenhum, não conseguem se submeter a um estado social, de convívio social, aquele caos sendo instaurado, né? E aqui, então, é o início também, esse é o quadro de que com tudo isso, o amor de muita gente se esfriaria em duas frentes, o amor em relação ao próximo, né? E também em relação àquela questão não linear, aquela questão vertical, em relação a Deus. Poderia ter uma igreja enorme, com enorme atividade religiosa, mas de pouca paixão, de pouco amor, ou seja, de pouco serviçal. É aquela igreja egocêntrica que quer tudo para ela não é em prol do próximo, ela não é cristocêntrica, ela não entendeu mais o objetivo dela na terra. E aí, pais contra filhos, filhos contra pais, o amor de muitos se esfriaria na terra. Isso é tudo um quadro ao mesmo momento, mas também nesse mesmo momento desse quadro, então também o início das chuvas serôdias, ou seja, das últimas chuvas, do último grande avivamento que Deus vai trazer na terra. Ou seja, as chuvas serôdias, as últimas chuvas, o derramar, e a Bíblia fala muito sobre isso, né? A comparação do último derramar do Espírito Santo com as chuvas serôdias. As chuvas serôdias seriam aquelas chuvas temporãs, aquelas que vinham no final das colheitas, ou seja, para amadurecer as colheitas, no final da primavera. E elas amadureciam as colheitas, era um fechamento das colheitas. E aquilo que Jesus disse aos seus discípulos, né? Para os seus discípulos, olha, vocês estão olhando para as colheitas e pensam que é daqui a um mês que elas estarão prontas. E eu vos digo que os campos já estão brancos para a ceifa. Então, na verdade, aí num quadro desse de desorganização mundial, também paralelamente, nesse quadro junto, Deus vai começar a derramar o Espírito Santo, ou seja, para preparar uma igreja gloriosa, uma igreja apaixonada, uma igreja que vai poder passar por tribulações. Porque, queridos, a gente olha a igreja de hoje, nos nossos dias, quando nós recebemos talvez os primeiros sinais dentro dessa pandemia no mundo, nos regimentar dos grandes governos do mundo para tomar posse, para direcionar o mundo de uma forma, numa pandemia de doença, onde desorganizou nações, povos, a igreja de Jesus parou, né? E aí a gente encontrou uma igreja fria, distante, egocêntrica. Claro que com raras exceções dentro disso tudo existe um remanescente fiel, mas a grande maioria, uma igreja muito egocêntrica, vivendo só para ela, sem ser cristocêntrica, né? Então, agora, dessa desorganização mundial, Deus também vai preparar uma grande colheita, porque e aí a gente precisa despertar. Jesus, ainda que a gente possa não ver a vinda de Jesus na segunda vinda física de Jesus, mas para nós Jesus vai voltar. Todos nós vamos partir dessa terra. Então a gente precisa tomar uma posição. Os sinais estão aí, é muito sinal, gente. É muita coisa. Se a gente não despertar agora... Por quê? Porque esse é o quadro perfeito para o anticristo. Versículo 15 diz assim. E aí o versículo 15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Aí é interessante que já não é mais os anticristos que vão fazer um engano de muitas pessoas, esfriar, fazer esse quadro todo que eu falei de ódio, de iniquidades, de tudo isso, é um quadro que está se criando com anticristos.
mas um dia virá aquele que vai encarnar o abominável, aquele que é o desolador, ou seja, o anticristo, aquele que é anticristo, se propõe a desconstruir o grande enganador, o profanador daquilo que Cristo conquistou na sua obra, né? Tudo aquilo que é santo dentro do coração das pessoas em relação a Cristo. Esse é o grande trabalho do anticristo, porque ele vai ser uma figura religiosa, aceita pelos judeus, e principalmente deve de sair do meio deles, aceito pelo mundo, como aquele que vai ter uma solução, só que ele vai vir como Cristo, vai vir como solucionador, e ele vai desconstruir, ou tentar desconstruir no coração da humanidade aquilo que Cristo conquistou. Ou seja, ele é o anticristo, ele é aquele que vai profanar o templo, é aquele que não está falando de quebrar algumas imagens de Cristo, ele vai quebrar no templo, aquele que Jesus disse que agora ele não habita mais em templo feito por mãos de homens, mas feito por Deus. Ou seja, naquilo que Deus construiu na salvação no coração das pessoas, a santidade de Cristo, a obra de Cristo na cruz, ele vai trabalhar para desconstruir tudo isso. É interessante que em Tessalonicenses, capítulo, segunda carta aos Tessalonicenses, o versículo, deixa eu ver aqui, segunda carta aos Tessalonicenses, e Paulo fala bastante da volta de Jesus, né? Mas principalmente no capítulo 2, segunda carta, vamos ver, segunda carta aqui. Segunda carta, Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, esse poder de destruir, de apostatar, de negar a fé. Pensa numa pressão toda, né? E seja revelado o homem da iniquidade, é o mesmo que Jesus está falando, é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo aquilo que se chama Deus, ou objeto de culto em relação a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo está dizendo que ele vai tentar desconstruir toda a obra de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez. E Paulo ensina isso muito nas cartas. Jesus está dizendo que a gente tem que ter esse cuidado, mas Paulo ensina muito nas cartas, né? A construção de Cristo em nós, o que Cristo fez em nós, o que Cristo gerou em nós, o que nós somos em Cristo, e toda essa obra de redenção de Jesus. Eu vou ler alguns textos aqui. Por exemplo, em Filipenses, quando Paulo escreve: tendo vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está aqui ratificando, né, que essa obra maravilhosa de Jesus, o nosso Rei, o Redentor, o que comprou, o que nos santificou,
Então, todo esse trabalho do anticristo é exatamente para desconstruir, profanar essa obra no coração dos homens. Profanar o que Cristo fez, levar o escárnio, dizer que essa não é uma obra que foi verdadeira, desconstruir tudo isso, né? Em Colossenses, também Paulo fala, né, na carta aos Colossenses, o capítulo 1, o versículo 13 em diante, eu acho um texto maravilhoso sobre a construção de Jesus na salvação dentro de nós, né? Ou seja, a soberania de Cristo Jesus dentro dos homens. Então diz assim, e ele nos libertou, Colossenses capítulo 1, versículo 13, e ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Esta é a imagem de Deus, do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste tudo. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que entre todas as coisas terá primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude divina. Então Deus está dizendo aqui que Cristo encarnou num homem que foi capaz de encarnar a plenitude de Deus também. E que havendo feito paz pelo sangue na cruz, aqui está a obra santa, de redenção, a obra extraordinária, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e quer nos céus. Paulo está dizendo aqui a obra extraordinária, a soberania de Jesus, como ele conquistou tudo isso, como ele projetou dentro das pessoas que um dia receberam ele. E aí você imagina todo esse quadro. Agora vai existir uma oposição a isso. Uma desconstrução da obra redentora de Jesus. E aí que a gente precisa ficar atento. Porque essa igreja Nutella que existe hoje, que as pessoas por causa de um dodói, de um pirulito, já não querem mais ir na igreja, não querem mais congregar, já não querem, se afastaram de ser serviçal em relação aos outros. Eu não estou falando só de movimentos religiosos, estou falando de servir, de estar em relação ao próximo, assim como a Bíblia diz, porque no cristianismo tudo está em função do outro. A gente veio na terra para servir o outro. Jesus foi o exemplo, eu li aqui, e ele se tornou servo, e Deus o exaltou. E ele se torna então o exemplo de que somos os seus irmãos, somos os filhos de Deus, irmãos de Jesus, e deveríamos ser agora essa igreja apaixonada por essa obra que Jesus começou. E esse trabalho de desconstrução, grande parte dessas doutrinas levianas que hoje muitas vezes são praticadas dentro da igreja, essa dependência humana de que pessoas são levadas, que alguém precisa orar por ela, jejuar por ela. Não, esse aí é um cristianismo humano, em que faz as pessoas serem dependentes. O cristianismo verdadeiro é aquele que as pessoas vão a Deus, têm um relacionamento com Deus, sobrevivem de Deus. Deus é que ministra nelas, Deus é que enche elas, Deus é que provém para elas, e em relação ao outro eles são servos. Eles não são dependentes, em relação aos outros são servos, são dependentes de Deus. Essa é a doutrina maior do cristianismo, a doutrina mais correta.
E aí a gente vai ver, então imagine comigo um cenário desse, uma pressão dessas. Se Jesus não trabalhar, né, não criar uma casca grossa dentro dessa igreja, imagine como vai ser os últimos dias, gente. Imagine se hoje nós tivéssemos uma pressão, os sinais começaram, gente. Os sinais estão aí, estão evidentes. O mundo não sabe para onde caminhar. Talvez nós não vamos viver esse último derradeiro, mas começou os tempos do fim, gente. Começou essas desconstruções humanas todas, os caos sendo instaurados. Muita gente não acorda. E aí a gente precisa compreender algumas coisas que Jesus está falando. Primeira coisa a compreender nesse texto é a glória da última igreja. A primeira igreja, ela teve a sua glória, ou seja, a igreja primitiva. Ainda ela é a maior referência até os dias de hoje. Por quê? Imagine que a igreja primitiva, ela viveu debaixo de pressões horríveis. Ela não estava debaixo de um governo, ela estava debaixo de um império. Império já fala muito da coisa do diabo, de Satanás, ele é o seu império. Né? Reino fala muito de Jesus, mas quando se fala de Roma, se fala de um império. Então, Jerusalém, judeus, a igreja nasce ali debaixo de pressões, de perseguições religiosas, de que não era Deus se movimentando sobre eles. Imagine comigo, aquela igreja toda, a maior religião dos judeus, os fariseus, trabalhando extremamente contra, crucificaram Jesus, trabalharam contra, a sua grande teologia era contra o cristianismo, e agora o governo, o Império Romano, pressão, perseguição de morte, de prisões, e essa é a igreja que nasce debaixo do Espírito Santo, debaixo mesmo de uma perseguição, de uma pressão, mas ela nasce debaixo de um mover do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para ela, olha, vocês não saiam, vocês fiquem reunidos até que venha o Espírito Santo. Quando vier o Espírito de Deus, vocês vão receber poder, vocês vão receber a vida de Deus, vocês vão receber manifestação de Deus, vocês vão experimentar coisas que nunca experimentaram. O Espírito Santo virá sobre vocês. Em Atos 2:4, a Bíblia diz que e então a casa se encheu e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus concedia que falassem. Então imagine agora esse mover sobre a primeira igreja. E essa igreja, esses homens simples, pescadores, mulheres simples, eles mudaram o mundo de então. Eu digo que essa igreja ela não precisou perguntar se podia congregar, se não podia, se podia pregar o evangelho, não podia. Gente, essa igreja viveu uma paixão por Jesus como passou 2000 anos e a história é viva ainda. Do que esses homens e essas mulheres fizeram dentro das prisões, eles manifestavam a glória de Deus, dentro dos templos eles manifestaram a glória de Deus, fora dos templos eles manifestaram a glória de Deus, dentro das casas eles manifestaram a glória de Deus, debaixo de árvores manifestaram a glória de Deus. Então você imagina que Deus preparou essa igreja com uma porção do Espírito Santo. Mas agora o tempo deles passou, eles foram honrados. Muitos deles morreram com essas perseguições, mas honraram Jesus. Foram os mártires, né? Apaixonados por Jesus. Agora, nós somos a última igreja. Então, nós somos a última estação. Imagina como é que Deus precisa ter uma igreja gloriosa na terra. Esses quadros que eu falei, de horror, de pressões, mas também vai ter um derramar do Espírito Santo.
Então, a igreja, ela precisa entender. A luta seria tanta, o texto diz, que se Deus não abreviasse esses dias, a pressão, as lutas, elas seriam tantas que se Deus não abreviasse os dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos de Deus, por causa dos homens e as mulheres que ele vai encher do Espírito Santo, que vai ser o seu remanescente, que vai trazer o último avivamento na terra. Então, por causa disso, Deus vai abreviar os dias e Deus vai trazer um avivamento. Agora, imagine comigo, que guerra espiritual é essa? A Bíblia diz como nunca houve, em nenhum tempo da história, nem na igreja primitiva, em nenhum tempo que profetas foram cerrados ao meio, foram mortos, não foi impressões como haverá nos últimos dias. Não é a gente que está imaginando, não é um caos apocalíptico nascido na mente humana, é Jesus está dizendo. Por isso a gente precisa se preparar, porque é um quadro de guerra espiritual, não é bobagem. Não é aquela questão de você, qualquer coisa... relacionar ao diabo, né? Doeu o dente, foi o diabo. Você só vê essa ótica. Não, vai ter o diabo mesmo. Vai ser uma guerra mesmo. E aí, o aparecimento, né, do falso Cristo, trazendo sinais. Imagina, gente. Imagina, trazendo sinais, prodígios. E aí, como a gente pode entender e ter um discernimento nesses dias, em que vai ter uma desconstrução, e hoje, só um cristão que não, que realmente que é apagado, que não tem nenhum óleo, nenhum pinguinho do Espírito Santo funcionando nele, é que não enxerga que existe uma desconstrução da fé, que existe uma perseguição em relação a você crer em Cristo, essa desconstrução do mundo, fazendo as pessoas se apaixonarem pelo mundo, gostarem tanto desse mundo, que o mundo se torna a desconstrução da sua paixão por Cristo, pela eternidade, pelo céu. E Paulo diz que se a gente cresce em Cristo só para esse mundo, a nossa fé seria das mais miseráveis de todas. Como é que a gente precisa ter esse sinal do Espírito Santo, essa bússola, esse GPS, né? E a Bíblia diz que com todos esses sinais externos, desse anticristo, fazendo tudo isso, como é que você vai entender quem é Cristo? É muito claro, a Bíblia diz sobre isso, Romanos 8:13. Mas todos os que são filhos de Deus, eles não são guiados por sinais externos, eles não são guiados por coisas humanas, por coisas religiosas, mas os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Essa condição de ter a presença do Espírito Santo dentro de nós, sermos guiados, você ter a certeza absoluta que você nasceu de novo, tem alguém que fala dentro de você, o comando não é externo, o comando é interno, é ali que vai valer. Por isso que um cristão, ele precisa ter essa condição de ouvir Deus dentro do seu espírito. Nós vemos um cristianismo muito Nutella, muito fraco, de doutrinas extremamente horríveis, de sistematização de doutrinas humanas, em que a grande maioria da igreja não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. A grande maioria da igreja não consegue ouvir. E você, meu irmão, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Só as vozes externas não são o suficiente, porque nós estamos caminhando por um tempo de tanta dificuldade, de tantas pressões, e que nós precisamos ouvir o Espírito Santo dentro de nós. Agora você imagina comigo, olha o versículo 27, 30 e 31, quero ler aqui de novo. Versículo 27 do Evangelho de Mateus aqui, vamos ver aqui.
Mateus 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e com muita glória, e ele virá com seus anjos com grande clamor de trombeta, e os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma e de outra extremidade dos céus. Aleluia. Você já parou para pensar Deus recolhendo e você fora? Eu não quero ser o profeta do caos aqui, mas eu quero ir, ao menos te aconselhando algumas coisas que Jesus diz. Os conselhos de Jesus. Primeiro, observa. Os textos a seguir são os versículos 32 até o 43, que fala sobre a parábola da figueira. E também como os dias de Noé. Jesus diz, observem. Assim, quando chega o verão, a figueira que morreu no inverno, perdeu as folhas. Nós estamos do Brasil, temos um clima tropical, as árvores não têm essa mutação. Mas lá no Oriente é muito frio, o inverno é rigoroso, neve. Então as árvores, elas perdem todas as folhas, até uma sensação de morta. Então a figueira, ela perde as folhas, a capacidade de produzir, e ela tem uma expressão de morta. Mas aí chega o verão, e as suas folhas, os seus brotos começam a arrebentar. E Jesus diz, olha, quando vocês olham isso, é o final da primavera, vai iniciar o verão, vai iniciar as chuvas, o tempo de produção. Então vocês também, assim como vocês têm entendimento para isso, entendam isso. Um dia o Filho do Homem vai voltar. Estejam apercebidos. Busquem ser cheios do Espírito Santo. Depois os textos a seguir, ele fala do servo infiel e do servo fiel, dos talentos que Deus deixou para cada um. Fala das 10 virgens, das 5 nécias, as 5 prudentes, as 5 que não vão participar das bodas. Elas são virgens, elas são igreja, elas estão numa atividade religiosa, mas elas não têm o Espírito Santo, elas têm só um ativismo. E aí, quando chega o noivo, elas são pegas de surpresa, elas não têm o óleo significa o Espírito Santo. Elas não têm a vida de Deus. Por isso que Jesus está dizendo assim, olha, a melhor maneira para se prevenir não é ficar desesperado, não. A melhor maneira é entrar dentro do Espírito de Deus, se encher do Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque assim, a igreja, ela começa em Jesus, mas ela tem que se mover pelo Espírito Santo. Muita gente faz um ativismo na carne. É igreja, é virgem, está esperando o noivo, mas está fazendo na carne. A igreja primitiva não saiu fazer nada, ela ficou esperando até que fosse cheia do Espírito Santo. Nenhum crente deveria, porque nós não podemos orar sem o Espírito Santo, nós não podemos adorar Deus sem o Espírito de Deus. Eu ensinei sobre isso. Nós não temos nenhuma revelação se o Espírito de Deus não se revelar para o homem. Ninguém tem entendimento de Deus por sua própria natureza caída. Tudo que temos de Deus é porque Deus se revelou a nós. Então, como é que nós vamos ter uma vida, vamos ter um tempo de vitória em tempos finais sem estar cheio do Espírito Santo? Em Gálatas 5:25 diz assim, se vivemos pelo Espírito. É um texto bem curtinho, Gálatas 5:25, quando fala lá das obras da carne, né? E o fruto do Espírito. Mas no versículo 25 diz assim, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito.
Ou seja, a gente não pode nascer do Espírito e se mover na carne. E a palavra Espírito ali não está falando do Espírito humano, está falando do Espírito Santo. Ou seja, pneuma, né? A palavra no grego é pneuma, aquilo que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, igual Deus, coexistente com o Pai, com o Filho, coigual. Então, a Bíblia está dizendo, se nós nascemos em Cristo, então, agora nós vivemos por causa do Espírito de Cristo em nós, ou seja, o Espírito Santo em nós. Então, nós temos que viver no Espírito. A palavra viver no original é zal. Zal é um verbo, e é o mesmo verbo de zoe. Zoe quer dizer a vida de Deus. A palavra no grego é essa. Zoe quer dizer a vida de Deus. Zal é ganhar a vida verdadeira. A Bíblia está dizendo assim, se nós vivemos no Espírito, se nós ganhamos a vida verdadeira, se nós ganhamos a vida real, essa a palavra zal quer dizer isso, esse verbo quer dizer a vida abundante, a vida real, ou seja, a vida que nos ativa no reino de Deus. E a Bíblia diz, se nós ganhamos essa vida, vivemos, porque agora o Espírito de Cristo, através do Espírito Santo, habita em nós, vivemos por causa dessa vida, do zoe de Deus. A gente precisa saber se mover, andar no Espírito Santo. Andar quer dizer stoicheu, que quer dizer andar em ordem de comando, acabar bem a trajetória. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se você nasceu, o Espírito de Cristo habita em vós, o Espírito, Deus te deu a vida real, Deus te deu a verdadeira vida, a vida abundante, a que te ativa no reino de Deus. Agora também você precisa andar. Você precisa acabar bem a sua história, a sua trajetória. Então, essa igreja, nós precisamos voltar a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Não tem ensinamento maior. E aqui Jesus está dizendo que a maneira de se aperceber em todo esse quadro e sair vitorioso em cada estação, em cada geração, é viver uma vida cheia do Espírito Santo. É não deixar apagar as lâmpadas. É não deixar que nada da carne, nem mágoa, nem sentimentos, nem escândalos, nenhum milindre a nossa vida é capaz de nos separar, da gente triunfar e acabar bem a nossa trajetória. Então a gente precisa entender, o fim virá. Todo o cenário, tudo está se aproximando para um fim. Mas se Jesus não vier, na minha história, como Jesus não veio na segunda vinda para aquela igreja extremamente perseguida, a primeira igreja, mas Jesus veio para eles. Eles partiram desse mundo. Aqueles que viveram cheios do Espírito Santo, cumpriram uma trajetória, não se envolveram com esse mundo, trataram ele como de passagem. Eles viveram vitoriosos. Queridos, a minha oração é que você seja despertado, seja um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, e que esses dias em que o mundo começa a gerar confusão, desliga a televisão, gente. Não ouça essas notícias. Não ouça essas notícias. Paulo está dizendo, Paulo não escreve TV, mas Paulo está dizendo que a gente precisa conformar a nossa mente segundo o padrão da palavra de Deus. Querido, se encha do Espírito Santo cantando salmos, orando em línguas, lendo a palavra de Deus, profetizando, falando a palavra, orando. Busque a presença de Deus, porque esse é o quadro que vai te levar a uma vida vitoriosa. Não importa, mesmo que seja um tempo de pressões e dificuldade, esse é o tempo que você precisa ser cheio do Espírito Santo.
esses dias de pandemia, Deus tem visitado o meu coração. Deus tem me dado uma estação nova, um frescor novo, mesmo de tantas dificuldades que se apresentam. Eu sei que eu recebi um frescor novo, uma paixão nova. Hoje eu estava lendo essa palavra e principalmente estava lendo os textos seguintes, a crucificação de Jesus, quando aquela mulher vai ungir Jesus na casa de Simão, o leproso, que fora curado por Jesus. Agora essa mulher derrama um vaso de alabastro para ser perdoada. Ela se derrama na presença de Deus. Ela se esvazia do que ela tem de mais precioso, do que ela pensa da vida, do que ela conquistou. Ela se esvazia de tudo isso para receber Jesus, para receber o seu perdão, para receber a vida de Jesus. E a Bíblia diz que isso que essa mulher fez, a maneira com que ela fez, a maneira com que ela se rendeu a Deus, para onde o evangelho fosse pregado, esse ato seria falado. E eu quero terminar agora, nós estamos aí já no final da nossa live. Busca a presença de Deus. Termina essa semana, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Busque fazer ajuste, se você precisa fazer ajuste de perdão, de se derramar em perdão. A Bíblia diz que quanto mais a gente é perdoado, mais a gente ama. Quanto mais você declarar os seus pecados, a sua vida errada diante de Deus, mais você vai amá-lo, porque mais você vai se sentir perdoado, amado. Busque a presença de Deus, se encha do Espírito Santo, não seja uma virgem nécia. Se você recebeu a vida de Cristo, se você viveu, agora também ande pelo poder do Espírito Santo. Ore em outras línguas, seja batizado no Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, gaste tempo com isso. E que Deus te abençoe. E que nesses tempos do fim você analise como é que está a sua vida, até onde as pressões do mundo roubaram ou fizeram você refletir de maneira de fazer uma reflexão mais profunda sobre sua vida, onde Jesus ainda não entrou, onde Jesus ainda não encheu do Espírito Santo. Por isso, se encha do Espírito Santo e eu te abençoo no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. Tenha uma semana abençoadíssima, que Deus te abençoe, que você tenha sonhos com Deus, que Deus te acorde de madrugada, que Deus fale com você, que Deus te encha do Espírito Santo, que você tenha experiências com Deus, para que você possa caminhar cada dia mais cheio do Espírito Santo, para servi-lo, amá-lo e poder dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos, muito bom, nós temos segunda-feira, tá? Estamos terminando aqui, né? Temos 2 minutinhos aí. Segunda-feira nós temos novamente a live e nós vamos ter a meio-dia, às 13 horas da noite. Na quarta-feira nós não vamos ter, porque eu vou estar viajando, eu vou estar indo dos Estados Unidos de volta para o Brasil, então é possível que nós não tenhamos. Se eu conseguir chegar no horário lá, tudo bem, mas já fica um pré-aviso. Eu queria te apresentar esse livro aqui, ó. Queria te apresentar Andando no Poder de Deus. Tem muitas mensagens aqui, e tem uma mensagem aqui, a liberdade da alma. São mensagens que nós pregamos no nosso congresso, chamado Andando no Poder. Você ser livre, não ter a alma presa nesse mundo, não ter a alma enroscada com ninguém, porque o maior milagre é nascer de novo. Não existe maior milagre do que alguém nascer de novo. O segundo maior milagre é você ter uma alma livre, sem nenhum enrosco, nenhum sentimento que te segure, que te prenda, para que você possa andar em liberdade com Deus.
e também em liberdade com as pessoas e amar a Deus e poder servir as pessoas, independente do que elas façam para você. Eu falo aqui um capítulo inteiro sobre esse assunto, né? Conceituando a sua alma. Muito bom conformando a sua alma com a vontade de Deus, né? Tirando o controle da alma, passando para o Espírito. Muitos ensinamentos aqui, né? Redesenhando a sua alma, restaurando a sua alma. Então, é um capítulo bem grande que eu falo sobre esse assunto aqui, nesse livro aqui, Andando no Poder de Deus. Tem 200 e poucas páginas que eu falo aqui de muitos assuntos bons. Você pode pedir aí no nosso ministério, você pode entrar no nosso site, esse mês de junho ainda, né? Aproveita, junho ainda nós temos frete grátis, tá? Você pode comprar e nós mandamos para todo o Brasil, para o norte do país, para o sul do país, para qualquer lugar, os materiais que estão lá no site. Tem 8 livros, tem Oração em Línguas, o livro mais pedido, né? Oração em Línguas, treinamento de líderes, adoração, jejum, o alvo de Deus, fé, né? Então são livros que você pode pedir. Temos também alguns livros que é do pastor Luiz Hermínio, tem lá, você pode pedir pelo site, nós mandamos para você com frete grátis, tá bom? Eu vejo vocês na segunda-feira, um grande beijo no coração, Deus abençoe vocês e até segunda-feira. Lembra-se, seja cheio do Espírito Santo, essa é a regra para vencer todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus.